Muito bem, vamos à palavra de Deus. Nós começamos então, propriamente dito, oficialmente, depois das nossas férias pastorais. Sempre o começo de ano é muito tumultuado, com concílio pastoral, com concílio de anciãos. Final de semana passado que nós estávamos lá no concílio de anciãos, se eu não me engano, É isso? Não, sábado retrasado, que nós estávamos em concílio de anciãos. Então o ano começa conturbado mesmo, mas já começou e nós juntos vamos ter, tenho certeza plena, um ano de 2023 de vitórias em Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos cada vez mais pedir a Deus que esteja conosco, porque o inimigo de Deus neste grande conflito não quer que nós tenhamos vitórias em Cristo Jesus. A vitória em Cristo Jesus, eu já entendi que não é só aquela vitória que aos nossos olhos é bom para a gente, sabe? Mas muitas vezes a vitória em Cristo Jesus é o nosso crescimento espiritual, a nossa experiência da nossa jornada espiritual. E para que isso aconteça, nós precisamos sair das nossas zonas de conforto. Deus, Ele trabalha e o principal instrumento que Ele usa na nossa vida é nos tirar da nossa zona de conforto, da nossa letargia, sabe? Daquele aspecto ou daquela situação que está tudo bem, está tudo certo e é isso mesmo. Mas muitas vezes Deus, Ele nos tira destas zonas de conforto para fazer com que nós amadureçamos, que 2023 nós consigamos chegar a cada vez mais esse passo de amadurecimento em Cristo Jesus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos começar com esse primeiro texto, capítulo 1, versículo 10, versículo 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Hoje eu vou usar um pouquinho da projeção, até porque algumas informações do sermão desta manhã, elas vão ficar mais fáceis de entender pela projeção. E eu tenho pensado muito como começar a primeira mensagem do ano 2023 aí para nós juntos. É um ano que nós temos todo um caminho pela frente. E pensando também no contexto que nós vivemos de carnaval, desde ontem, especialmente nos principais pontos, Sapucaí e Anhembi, que são as grandes concentrações, vamos dizer assim, oficiais de carnaval. 2 dias são dedicados única e exclusivamente para focar nisso. Então começou ontem à noite e hoje à noite. E amanhã já começa esses processos de avaliações, aquela coisa toda, Então nós estamos nesse contexto. O contexto de festa, uma festa, como o próprio nome diz, Carnivale, ou Festa da Carne. Nós estamos vivendo em outros contextos do nosso mundo também sobre a identidade que cada um de nós precisa buscar. Então, nesse aspecto, no geral, eu pensei, por que não falar sobre a identidade cristã? Um aspecto hoje que, infelizmente, muita gente até tem dúvidas, Pegando um pouco desse paralelo do carnaval, pegando um pouquinho sobre a comparação do carnaval, pegando um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, o carnaval nada mais é do que uma pequena fuga, uma fuga daquilo que eu vivo todos os dias, da minha realidade, aquela realidade de correria, de desafios, aquela realidade muitas vezes que as pessoas precisam de uma certa fuga para poder se sentirem, entre aspas, em um momento de prazer e felicidade que eles acreditam estar buscando justamente nessas festas, Por exemplo, uma das coisas que a gente vê das características do carnaval é que a maioria usa, por exemplo, fantasias. As pessoas buscam por fantasias, desde pequenas como grandes, e máscaras. E se eu posso comparar um pouquinho, fazer essa comparação, esse paralelo,
Muitas dessas pessoas, elas usam e encarnam mesmo aquela personalidade ou aquela fantasia para sair um pouco da sua realidade, daquilo que são. E elas fogem um pouquinho daquilo que é a sua realidade no cotidiano. Alguns homens se vestem de mulheres, outros se vestem de personalidades, para tentar um pouco com as máscaras e a fantasia camuflar aquilo que realmente está dentro do coração. E aquilo que a gente tem percebido, que o ser humano ele busca, né? Esse sentido da vida, um sentido de busca por felicidade, um sentido de saber quem ele é, um sentido de que ele precisa muitas vezes ter uma fuga até mesmo de quem ele é, porque ele não gosta de si muitas vezes. E aí o uso de máscara, o uso de fantasia para fugir um pouco da realidade e viver algo, pelo menos em poucos dias, em poucas horas, que vai me trazer uma pseudo, vamos dizer assim, prazer, uma pseudo felicidade, buscar por algo que lhe traga um alívio das dores desse mundo do dia a dia. E acontece isso, né? A grande problemática é que na busca dessa identidade, o dia seguinte muitas vezes é de arrependimento. Eu imagino, infelizmente, que milhões de pessoas hoje de manhã já estão arrependidas do que fizeram ontem à noite ou na madrugada de ontem para hoje. Quantas e quantas trarão traumas para o resto da vida daquilo que fizeram de ontem para hoje, nesse curto espaço de tempo. Se tiveram vontade de refletir, né? Se não morreram ontem, né? Exatamente, né? Se não aconteceu algo mais trágico ontem para hoje, né? Por isso eu pensei na identidade, essa identidade cristã. Eu queria refletir com vocês a busca por nossa identidade cristã. Eu imagino que todos nós aqui não estamos aqui à toa, nós estamos buscando também pela certeza, por nos solidificarmos naquilo que Deus nos aconselha, mas aquilo que Deus nos convida nessa manhã de sábado também. Eu quero começar com o primeiro texto, do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 13, que é uma afirmação, mas diz assim, mas não é o texto que eu mais gosto, mas esse é o princípio. Em busca da identidade, da afirmação de quem nós somos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, olha a palavrinha mágica, ou a palavrinha chave, melhor dizendo, deu-lhes o poder, não é qualquer poder, mas o poder, de serem feitos o quê? Qual é a característica principal que vem trazendo na tua Bíblia? Filhos. Não são filhos do mundo, não são filhos da maldição, como a Bíblia também traz essas características e essas expressões, mas aqui João vem falando que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de quem? De Deus. De Deus. Bom, qual é a sua identidade? Você se sente realmente na sua identidade, na sua carteira de identidade como pessoa cristã? O que ela mostra? Quando alguém pede a sua identidade, lá existem alguns aspectos que fazem parte da tua identidade. Primeira coisa, seu nome. Para alguém saber da sua identidade, o seu nome precisa estar estampado na identidade. Segunda coisa, o que mais? Sua imagem. Uma foto. Não adianta a pessoa saber o seu nome se ela não estiver vinculada à sua imagem, daquilo que você é, as suas características naturais e pessoais. Esta é a sua identidade física. É uma identidade que te revela que você não é uma outra pessoa ou não está se passando por uma outra pessoa. E muitas vezes assim mesmo, ainda existem pessoas que têm ou usam, de identidade falsa. Falsificam
O nome de uma pessoa, falsificam pelo nome, a imagem, e se passam por uma outra pessoa. Esta é uma falsa identidade. Muito bem. Qual é a sua identidade? Na busca por esta identidade, e essa não é uma busca recente ou do nosso mundo pós-moderno, pelo contrário, desde que o homem é homem e mulher é mulher, seres criados por Deus, o ser humano busca por responder a algumas perguntas que são naturalmente, ou chegam naturalmente na vida de qualquer pessoa. Só que registrado, vamos dizer assim, aquilo que nós temos como registro oficial da civilização humana, os primeiros a questionarem a existência humana, a questionarem o propósito da humanidade, os primeiros a refletirem sobre isso, os primeiros a pensarem numa filosofia de quem é o ser humano, nós vamos entender que foram os gregos. Antes deles nós temos aí antediluvianos, aqueles que moraram na geografia da Mesopotâmia, a Mesopotâmia que era o crescente fértil, como nós chamamos, dividido entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Ali as civilizações começaram a se movimentar, e ali logicamente nós, pelos estudos da própria arqueologia, nós percebemos que existiam civilizações muito fortes, até registros, alguns tipos de registros. E a civilização cresceu muito, mas aí veio o dilúvio, como nós lembramos da Bíblia, a população foi erradicada da terra, logo a civilização começou de novo, e os questionamentos continuaram aparecendo. Porque é inerente do ser humano ser curioso e é inerente do ser humano fazer perguntas. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus não se importa com as perguntas que nós fazemos. Deus gosta de pessoas que questionam, que perguntam. Nós somos seres racionais também. Deus nos criou assim. E Ele quer que nós o conheçamos através das perguntas que fazemos. Por que eu sou desse jeito? De onde eu vim? Então são as perguntas oficiais aí da civilização grega, começando lá por Platão, Sócrates, que viveram pelo menos aí 2, 3 mil anos antes de Jesus ainda, né? E essas perguntas desses filósofos, elas pairam até hoje nos nossos dias, buscando por uma identidade. De onde eu venho? Quem eu sou? Para onde eu vou? Qual é a razão da minha existência? Irmãos, vocês sabem disso, eu só vou bater mais uma vez na tecla daquela informação que você já sabe. Por que é que muitas e muitas pessoas, uma multidão de pessoas, destrói a própria vida? Há uma razão, uma das mais fortes razões, é porque ela não sabe exatamente quem ela é. Isso pode vir acarretado aí, ou pode ser uma carga de onde nasceu, os pais, o tipo de educação que recebeu, as influências culturais, a influência da sociedade. Se eu perguntar aqui dos professores como Gilberto de plantão, que tratam diretamente com adolescentes, a maior crise de um adolescente qual é? Falta de identidade, crise de identidade. Essa é uma epidemia que cada vez mais tem sido crescente no nosso meio, ou na nossa sociedade, na nossa civilização. Adolescentes em formação que não sabem quem são, para onde vão, qual é a sua razão de existir. E isto, para um ser humano, é fatal muitas vezes. Porque se você não sabe de onde você veio, se você não sabe quem você é, se você não sabe o futuro que te aguarda, se você não sabe para que você existe, qualquer tipo de influência negativa pode te levar para onde? Para maus resultados e maus caminhos. O modismo pode te levar para vários caminhos. A falta de identidade, qualquer um pode dizer assim, este é o caminho. E por falta de identidade, por você saber quem você é, você segue. Porque você está sem rumo, sem direção, sem direcionamento.
Agora, imagina um cristão que não tem a certeza da sua identidade. E nós vivemos hoje uma epidemia de vários conceitos na teologia de quem você é. Hoje nós vivemos uma epidemia, especialmente de pastores, e infelizmente alguns pastores adventistas, que creem no cristianismo progressista. Um cristianismo que vive falando por aí que a Bíblia não é bem assim como foi escrita. É a tal da relatividade. O autor escreveu, mas isso depende. Depende do tempo que ele viveu, depende quem foi esse autor, depende inclusive, especialmente e exclusivamente também do tipo de tradução. Talvez a tradução que ele fez não foi exatamente assim que aconteceu, e nós precisamos interpretar aos olhos humanos. Então a Bíblia começa a ser interpretada de um jeito mais humanista, e isto tem começado a entrar especialmente dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso eu acho importante nós refletirmos sobre em quem cremos, quem realmente somos, quais são as decisões que nós estamos tomando. Não se iludam, porque o carnaval que existe aí fora não é aquilo que vai te tirar de dentro da igreja. Até porque essas ameaças de fora, você já está vacinado com elas. Muitas delas a gente já até conhece de cor e salteado. Nós precisamos nos basear e saber quem nós realmente queremos ser, e onde queremos ser, e qual reino pertencer, especialmente estudando a palavra de Deus, para que a gente realmente busque um comprometimento com Deus em todos os momentos, em todas as horas. E eu já vou apresentar para vocês na frente como solidificar a nossa identidade cristã e saber quem realmente nós somos. Por quê? Porque você vai ver algumas coisas como essa aqui, por exemplo. Alguém conhece essa figura? Já viu essa figura alguma vez? Essa aí se chama, eu falei um pouquinho dela na quarta-feira aqui no culto. Esta é a Caverna de Platão. A gente vê geralmente isso daí na faculdade. Mas só para resumir um pouquinho o que foi a Caverna de Platão, para você ter uma ideia dos conceitos, e olha que isso já foi um conceito já há 3.000 anos, 4.000 anos atrás, né? Mas é um conceito muito estudado hoje nas faculdades, entre os universitários, e para embasar algum tipo de ideologia, não, mas algum tipo de teologia na vida das pessoas. O que Platão acreditava? E ele transparece disso daí. Ele acreditava que o mundo é assim, ó, o ser humano, a vida do ser humano é dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo usar aqui o laser para ficar melhor, só para você entender um pouquinho melhor. Existem essas pessoas aqui que estão acorrentadas, elas estão dentro de uma caverna, elas já nasceram dentro de uma caverna. A única coisa que elas conseguem enxergar e conhecer na vida é que elas fazem parte de um mundo. Qual é esse mundo? Dentro de uma caverna, numa penumbra. Elas não sabem o que é a claridade do sol, elas não sabem, nunca viram um outro igual, semelhante a eles. Elas não têm noção do que é fora da caverna. Elas vivem dentro da caverna. E diz ele assim, que alegoricamente falando, estes homens, estas mulheres, eles não só estão acorrentados, o que dá uma noção de limitação. Uma pessoa acorrentada, ela está limitada àquilo que ela vê, à área material que ela vive, e ela não pode ir e vir. Isso não existe na vida de uma pessoa acorrentada. Então ele destaca que essas pessoas estão acorrentadas, elas têm um muro nas costas dela. Essa aqui é a existência da vida, tá, gente? Não aconteceu literalmente, é uma existência da vida. É uma forte
é uma forte defesa da vida que Platão tinha, e ele passava isso nas suas escolas, né? Há um muro, existe, depois deste muro, como é que eu posso chamar isso daqui? Uma fogueira, vamos dizer assim, que é o único lampejo de luz que essas pessoas têm dentro da caverna. Essa iluminação, ela fica constante, e para acrescentar algumas coisas das limitações dessas pessoas, ele diz que existem outras pessoas, uma viagem, né? Mas tenta ver se você consegue seguir o raciocínio. Outras pessoas que passam rente a esse muro, levantando estandartes. Esses estandartes, cada um tem algumas figuras limitadas. Esses que estão presos aqui, que é a condição humana, ele diz, veem esses estandartes refletidos por essa penumbra ou essa limitação de luz, que ele diz que é conhecimento, essa luz reflete as figuras na parede que está logo à frente da rocha ou dentro da caverna para essas pessoas. E o barulho que esses outros humanos ou essas outras pessoas passam atrás dessa muralha, levantando esses estandartes, é a única coisa que o ser humano tem de conhecimento, ou no caso deles, ou na situação deles. Então, eles estão acorrentados, com um muro atrás deles, conseguem enxergar apenas uma parede na sua frente, que é iluminada por uma penumbra de um conhecimento, e nesse aspecto eles veem figuras, e tudo que eles conhecem do mundo, da vida, da sua existência, são essas figuras que passam, e eles atrelam a essa figura os barulhos que esses seres humanos passam, ou pelas suas pegadas, ou por algum resmungo da voz. Eles acham que é isso que os animais ou as figuras eles vão também refletindo. Ou seja, eles olham aquilo e pensam assim: isso é que existe no mundo. É a minha concepção de conhecimento. É uma teoria. Só que nessa história de Platão, ele acrescenta um personagem que faz toda a diferença. Ele acrescenta alguém que está aqui. Esse alguém se liberta destas correntes dá um ensinamento de quê? Dá uma reflexão de quê? De aprisionamento. Ele se liberta dessas correntes, ele foge dessa caverna, e como é que ele está sendo apresentado na figura de Platão? Alguém que conhece ou que chega à libertação de sair de dentro dessa caverna, que é o mundinho que ele vive, e ele agora tem uma visão daquilo que acontece além das correntes. Então isso significa para Platão que este que se libertou dessas correntes conhece ver e enxergar coisas que a maioria não conseguiu ver e enxergar, porque se limitam a estarem presos. Isso é o conhecimento para ele, é a busca por conhecimento. Só que um ponto interessante acontece aqui. Este mesmo que está vendo que tem coisas maiores e melhores além da caverna, ele volta. Porque ele pensa nos seus companheiros, ele pensa nos seus irmãos de igreja. Ele volta e pensa na sua família, na sua civilização. E quando ele volta, ele começa com um êxtase a mais, a dizer para eles assim: gente, tem mais na vida do que só isso aqui. Ele vai dizer. E como vocês acham que essas pessoas recebem ele? Como um louco. Porque o que ele descreve lá de fora, eles nunca viram. Eles olham para aquilo e dizem assim: esse cara é doido. E eles reputam esta pessoa que vem com um conhecimento como alguém que está sofrendo de alguma coisa, porque ele viu e enxergou coisas que eles jamais poderiam enxergar, porque eles não conseguem se libertar das correntes. Agora, tem duas coisas importantes aqui. O fechamento da caverna de Platão é que Platão mostra uma situação positiva e outra negativa. Porque ele vai fazer uma ligação
com a questão da religiosidade. E ele vai dizer assim que religiosamente cristãos são formalizados. Ele vai dizer que cristãos só conseguem enxergar aquilo que eles querem enxergar, aquilo que já foi impresso, vamos dizer assim, na sua vida. Que é aquilo que geralmente a gente ouve por aí, é o que o pastor falou, é aquilo que a igreja manda você fazer. Lembra do vídeo que a gente viu aí agora, da menina que tinha dificuldades de poder fazer provas na sexta-feira? A visão das pessoas é dizer assim: pede permissão do seu pastor, para que o seu pastor te libere desses lugares. Então a visão é essa: você está muito limitada, você tem que quebrar essas correntes. É isso que Platão está dizendo. Não acredite, não fique só preso a este livro. Existem outros livros que você pode entender que te darão a libertação. Não fique só preso àquilo que o seu pastor diz. Busque outras fontes por aí. Essa é a parte negativa. Porque ao buscar novas fontes, percebam bem o que estou dizendo, existem aqueles que não sabem filtrar as fontes que estão buscando. E começam a abraçar tudo que é tipo de informação e conhecimento. E isso causa uma grande salada, vamos dizer assim, na cabeça. Obesidade cerebral. Obesidade cerebral. Que acaba confundindo aquilo que é a sua verdadeira identidade. E aí, quando a pessoa começa nessa obesidade cerebral, ela não sabe mais quem ela é. Em busca de várias coisas ao mesmo tempo. Esta é a parte negativa da caverna de Platão. Platão está dizendo que quando Deus diz assim, ó, esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não comerás, não toque, não chegue perto, não coma do seu fruto. Só que aí a pessoa vai e chega perto. Como é o nome da árvore mesmo? Conhecimento do bem e do mal. Deus diz assim: não toque e não coma do fruto. Ele sabe as limitações humanas. Só que existe um ser muito mais astuto do que nós, a síndrome da antiga serpente. E quando o ser humano chega perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual é a proposta vinda do outro lado do muro? Qual é a proposta da representação do grande conflito? Abrir os olhos, né? Ela diz assim: saia da caverna, abra os seus olhos no conhecimento. Está burra, está cega, né? Você, como assim Deus diz que você não pode comer? Como assim? Essa é a sua identidade? A sua identidade é ser manipulado por Deus? Essa identidade é você ficar nesse quadradinho que é o jardim do Éden? Que isso? Isso é muito pouco para a tua grandiosidade. É muito pouco. Sabe o que vai acontecer se você comer da árvore? Duas coisas vão acontecer. Primeira, seus olhos. Liberdade. Para que viver consignado? Para que viver dentro dessa limitação? Viva a vida. Viva a vida. Para que viver dentro de normas? Para que viver dentro de regras? Isso especialmente o conceito do cristão progressista prega sobre isso, viu? Para que viver abaixo dessas coisas que Deus fala? Para que ficar limitado apenas a um livro? Não. Coma. Experimente. Tinha até uma propaganda forte que dizia: experimenta demais. Né? Experimenta. Porque a vida é isso, conhecimento é isso. É experimentar coisas que Deus falou que não é para você experimentar, e você. Se você não experimentar, os seus olhos não. E a segunda coisa que foi prometido: você será como Deus. Não existe sedução maior para o ser humano, não existe tentação maior para o ser humano, posso te afirmar isso, do que a tentação de querer ser igual a Deus. Eu não estou dizendo que nós seremos oniscientes, onipresentes e onipotentes. Não é isso que você está buscando, gente.
E não é isso a proposta de Satanás. Satanás está dizendo que se você não souber exatamente qual é a sua identidade, você vai querer ser igual a Deus. Em que sentido? Deus não governa a minha vida. Quem governa a minha vida a partir de agora é quem? Sou eu. Isso é ser Deus. Você não vai se transformar em onisciente, onipresente e onipotente, que são os 3 atributos que tornam um ser Deus: infinidade, poder sobre todas as coisas e consciência sobre tudo. Você não vai conseguir fazer isso. Mas se Satanás, a antiga serpente, conseguir colocar na tua cabeça que a tua identidade é essa, você comanda a sua vida, você é o Deus da sua vida, é o suficiente para ele. É isso que Platão está dizendo, da caverna de Platão. É seu lado ruim. Mas tem um outro lado que, ao analisar, eu percebo. Deus quer que você tenha conhecimento, sim ou não? Sim. Sim, gente. Como eu disse no início, nós somos racionais. Nós não vivemos irracionalmente e nem vivemos como os animais vivem, por instinto. Louvado seja Deus por isso. Nós temos o livre-arbítrio da escolha, do poder de decisão. E nós precisamos crescer em conhecimento. Mas aí é que vem algumas coisas. Mas eu já vou chegar lá. Se eu não chegar, vocês me lembram. Essa é a teoria de um filósofo no passado, que é muito difundida por aí. Quer ver outro? Quem conhece esse homem aí? Dica, não é o Papai Noel. Esse aí é Charles Darwin. E qual é a confusão que ele faz da identidade do homem, do ser humano? Eu vou trazer só 2 trechinhos do livro ou da obra que ele escreveu, a Revolução do Ser Humano, né? Ele vai me dizer assim, num dos trechos do evolucionismo ou daquilo que ele escreve. Olha só que coisa interessante, o pensamento dele. O homem, em sua arrogância, é o que ele está dizendo, pensa de si mesmo como uma grande obra merecedora da intervenção de uma divindade. Ele está dizendo que a nossa identidade, como Deus nos formou, que isso é uma grande arrogância, você achar que Deus é quem criou você, que a divindade foi quem formou você. Isso é uma arrogância de homem, de ser humano. E ele vem dizendo mais, ó. Não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Ele está comparando todos os animais criados a nós. Ele está dizendo assim, não tem diferença. Você não tem uma identidade. Você não tem uma característica. Você é igual a tudo que está aí, ó. A árvore, ao cachorro, ao cavalo, à mula. Você é igual. O que ele está descaracterizando aqui? O poder de Deus, a tua identidade. E daqui a pouco nós vamos ver o texto que eu mais gosto na Bíblia sobre a busca da identidade cristã. Olha o que ele chega a dizer. Entre os homens e os animais, não nas suas faculdades mentais. Os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Eu e você sabemos que os animais, eles sentem dor? Sim ou não? Sim. Mas é claro. Você vê quando os animais sentem prazer? Claro que sim. Eles têm esses sentimentos, como ele chama aí, né? Você sente a felicidade de um cachorro quando você chega em casa. É extraordinária, não é? Ele demonstra isso. O problema de Charles Darwin é quando ele diz que as nossas faculdades mentais são iguais. Gente, Deus fala conosco através do quê? Da sua mente. Coração, quando Deus diz, Deus quer falar ao seu coração, é um jeito romântico da gente colocar coisa. A Bíblia também. Mas quando o Espírito Santo quer falar a você, ele fala através do quê? Das tuas faculdades
mentais. É aonde ele sussurra, é aonde ele trabalha, é aonde você tem o poder nas mãos, como acabamos de ler, o poder de sermos e de termos nos tornados filhos de Deus. Não foi o texto que nós acabamos de ler? Filhos de Deus. Essa é a tua grande identidade. Ser um filho de Deus. E dentro desse poder das tuas faculdades mentais, você tem como decidir. Para a esquerda ou para a direita, ser servo ou não, acreditar ou não. E ainda, melhor, continuar crescendo no conhecimento de quem te criou. Que este é o verdadeiro conhecimento que nós temos. Não ficar bebendo de novas fontes. Olha, eu vejo muita gente bebendo muito da internet. Muitas fontes da internet. Sabe, gente? Internet, você já sabe disso, mas como pastor de vocês, a gente tem que dar uma vacinada. É bom. Internet faz parte. Quantas vezes eu pesquiso coisas na internet? É um acesso rápido de conhecimento. Agora, muitas vezes o que acontece é que nós não temos a primeira coisa, né? Internet é terra de ninguém. É terra de ninguém. Todo mundo coloca aquilo que acha que está certo e etc e tal. Se você vai bebendo daquilo e bebendo daquilo, de tudo quanto é fonte, acontece a embriaguez. A embriaguez de conhecimento. Canaliza, foca, cuidado, filtra. Não é tudo que todo mundo diz. Infelizmente, até mesmo em redes sociais de líderes religiosos e gente influente por aí, você tem que filtrar, gente. Cuidado. Às vezes a gente lê um negócio agora e já quer pregar esse sermão, um sermão para a igreja daquilo que, sem pesquisar, sem filtrar, sem perceber se aquilo realmente aconteceu ou não aconteceu. Isso é perigoso. Percebe? Então essa outra teologia uma visão da quebra da identidade na vida espiritual. Olha aí, ó. E isso é difundido muito. Eu não sou, a minha identidade não vem de Deus. A minha identidade vem de uma evolução que começa aí com uma explosão, talvez o Big Bang, alguma coisa assim. E tem muito crente acreditando nisso, né? Mesmo sendo um assunto tão antigo. Agora sim, esse é o texto. Mas Deus diz bem diferente desses homens. Eu trouxe só duas pálidas ilustrações do rolo compressor que vem por aí no mundo onde nós vivemos. E vem um rolo compressor por aí. E como eu disse, o grande desafio nosso grande, como eu posso dizer, o colírio que precisamos de Deus, por isso ele diz lá em Apocalipse, compre o colírio que vem de Deus, é nós discernirmos dentro dos assuntos espirituais aquilo que é a vontade de Deus. Olha a tua identidade, essa é a tua identidade, essa é a nossa identidade. Nós não podemos ficar desvirtuando, essa é a nossa identidade. Gênesis 1, 27, nós voltamos ao início, à origem. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, para a prática. Deus quer que nós cresçamos em conhecimento. Mas como é que nós podemos crescer em conhecimento saudavelmente? O ser humano é dotado de alguns aspectos na vida que trazem conhecimento para ele. Eu coloquei 3, são 4, mas eu coloquei principalmente 3. Você cresce em conhecimento através daquilo que você ouve. Tudo aquilo que você vai ouvindo, você vai acumulando conhecimento. Segundo aspecto, através daquilo que você vê. São as almas, as janelas da alma. Aquilo que você está enxergando é aquilo que está ditando a tua identidade. Aquilo que está formando, inclusive, o teu caráter.
e aquilo que você come. Sabiam que a palavra conhecimento, a sua principal raiz vem de comer? Interessante isso, né? Você vê um bebezinho. Qual é a principal rotina, ou a principal ação de um bebezinho quando ele quer conhecer algo? Você dá uma coisa na mão dele, o que ele faz? Na hora? A boca. É a boca. Porque quando você ouve, você não sabe que gosto tem. Você não sabe se é amargo, se é doce, se é azedo, se está quente, se está frio, se é espinhoso. Você não sabe. Quando você vê, você pode até achar que aquilo pode ser, está quente, pode estar frio, alguma coisa assim, mas você não tem certeza. Agora você só vai ter certeza quando você colocar na boca. Por isso a palavra conhecimento vem de oral, vem daquilo que você experimenta, daquilo que você degusta. Estes são os passos de conhecimento. E aqui, baseado nisso, a própria palavra de Deus vai falar sobre isso. Olha lá. Audição. Logo, a fé. Está em Romanos, isso daqui eu esqueci de colocar, tá? Logo, a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra. Ah, pastor, mas eu não sei quem eu sou, da onde eu vim. Fica perdido, sabe? Se lamentando. E a gente não tem. Melhorou? Som. Está me ouvindo aqui? Beleza. Eu não tenho um rumo, sabe? Logo, a fé é pelo ouvir, só que é bem definido aquilo que Deus nos fala. Ouvir o quê? Qualquer coisa, qualquer pessoa, a palavra de Deus. Essa é a busca pela identidade saudável. Que é quando eu vou à palavra de Deus. Sabe, eu sei que ouvir um teólogo, né? Ouvir gente que viaja ao mundo inteiro, é legal, é importante. Mas sabe o que eu já comecei a perceber? Que esse povo que vive de curtidas na internet, eles começam a não ter mais assunto, a não ter mais o que dizer, e aí começam as invenções, as invencionices. E aí, para atrair público, traz lá um aspecto, um tema que não tem pé nem cabeça. Mas a pessoa está tão viciada e tão dependente de seus seguidores que começa a ter, sabe, alguns palavreados, alguns pensamentos, alguns argumentos que fogem totalmente. Gente, o que nós precisamos? Vá à palavra de Deus. Eu creio num grande professor da Bíblia e num grande orientador da Bíblia. O primeiro é Deus, o segundo é o Espírito Santo de Deus. Ele vai te orientar. Ele vai impressionar a sua mente quando você estiver estudando a palavra de Deus para mostrar o caminho correto. Quando a gente fica buscando muito, tentando reinventar a roda, sabe como é? A gente começa a andar num campo que se chama campo da especulação. E quando a gente começa a andar nesses campos de especulação, entenda, Deus quer que nós prossigamos no conhecimento, mas o conhecimento dele, na busca legítima dele, da pessoa de Cristo Jesus, de quem ele fez por nós, o que ele fez por nós. E a Bíblia apresenta isso. Não precisa você ter teologia, não precisa você estudar faculdade, fazer 4 anos e não sei mais o que. Se você tem a oportunidade, faça. Mas cuidado, filtre. Eu estou dizendo que Deus é tão grandioso que pelo simples fato de você fazer o seu ano bíblico, Ele vai trazer a solidificação da sua fé pelo ler, pelo ouvir, pelo estudar daquilo que o Espírito Santo vem trazendo na sua vida. A fé, logo a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Audição, visão,
Agora sim eu consegui colocar os textos da Bíblia para você anotar se quiser. Salmo 141:8 diz: mas os meus olhos estão fixos em quem? Os nossos olhos não podem estar fixos em seres humanos. Nós podemos até ter uma certa admiração, mas eu já vi muita gente que, se o fulano famoso tal, que conhece muito de Bíblia, que tem umas meditações extraordinárias, de repente tropeça na fé, cai e vai. O que acontece com a vida daquele que depende do famoso, que depende e admira? Tem uma frustração nessa expectativa tão grande. Tem gente que até sai da igreja, porque fala, se ele caiu, olha aí, essa igreja então é uma mentira. Eu estou vivendo uma mentira. Não. Mas os meus olhos estão fixos no pastor Estevão. É assim que diz o texto? Não. Meus olhos estão fixos no fulano de tal da minha rede social, que eu amo de paixão. É o que o texto vai dizer. Olha o segundo texto, que eu amo de paixão esse texto. Hebreus capítulo 12:2. Olhando firmemente, primeiro, autor, segundo, consumador. Porque não adianta você só ser autor se não for consumador. Esse tem os dois atributos. Ele não é só o autor, ele consuma a sua fé. E qual que é o nome que está lá, gente? Leiam alto. Qual que é o nome que está lá? Ponto final. Essa é a sua identidade. Quer olhar para alguém? Olhe para esse. Quer admirar alguém? Admire este. É um revezamento 3 por 1. Eu estou cansando os microfones aqui, né? Eu estou terminando, gente, porque eu sei que vocês já estão cansados aí. Eu dormi 1 da manhã hoje, acordei 5:30 para vir para cá com vocês. Estou cansado não, mas eu sei que vocês estão cansados. Então vamos já terminando. Olha lá. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu fui dormir 1 da manhã, porque vocês sabem como é coisa de acampamento, né? Pastor, faltou alface. Pastor, faltou isso. Pastor, tem um lá perdido. E agora eu não gosto de ficar, mas pastor, a minha mãe levou a mala errada, o que eu faço? Me manda o endereço. Então eu estou aqui. Eu estou preocupado com a minha família, estou preocupado com o acampamento e estou aqui junto com você. Então, como é que se fala isso em inglês? Ou em quando? Hã? O que significa? Multifuncional. Multifuncional. Mas é isso, faz parte, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, a minha visão tem que estar focada naquele que suportou a cruz, que fizeram caso de ignomínia, que está sentado à destra do trono de Deus. Você tem que estar com o olhar fixo. Amém. Ponto final, irmãos. Fora disso, a tua identidade vai ser, ou vão querer falsificar a tua identidade sempre. Você vai ficar perdido com tantas alternativas por aí. Percebe? Não tem nada de difícil. Aquilo que você come, paladar. Salmo 119. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Por que a língua está falando da palavra? E por que o conhecimento que essa pessoa está declarando, o salmista está declarando, seus mandamentos são justiças? Porque ele já experimentou. Ele já comeu da palavra de Deus. Ele não pode falar isso se ele nunca experimentou. Se eu disser para vocês aqui que Tucumã é gostoso, quem pode dizer aqui que Tucumã é gostoso? Só Isabel. Quem mais já comeu Tucumã aqui? Levanta a mão. Quem sabe o que é Tucumã aqui? Levanta a mão. É uma fruta do Pará, redonda assim. Na verdade é Amazonas. Parece isso mesmo. quê? Parece com o quê? Ela é uma fruta. Pois é, parece com o quê, né? De sabor assim. O sabor dela. Indescritível. O que eu falar para você vai complicar mais.
mas ela é uma fruta redonda. Eu não gosto. É ruim? É gostosa? Eu não gosto. Depende do paladar, né? Eu não curto, eu não gosto. A minha mãe, ela é apaixonada por tucumã. É uma fruta, assim, mais ou menos desse tamanho, praticamente toda feita de caroço e casca. Para você tirar a carne, que é finíssima, você tem que ter uma habilidade muito grande para você tirar a casca e aí depois tirar pouco, porque é um negócio assim, tão fininho, é uma casquinha, sabe? E a minha mãe gosta de tapioca com tucumã. Eu não chego perto, porque o cheiro me enjoa. Mas como é que você vai saber se você gosta ou não de tucumã, se você, quando estiver lá no Amazonas e passando nas ruas do Amazonas, você encontrar uma banquinha dizendo assim, 5 tucumãs por R$3, e você não parar para se dar a experiência, você nunca vai saber. Porque conhecimento é isso, é você provar. O salmista está dizendo, a minha língua fala daquilo que eu provei. A minha identidade é baseada naquilo que eu fui buscar atrás, daquilo que eu fui correr atrás, do meu conhecimento daquilo que eu fui atrás. Salmo 107 diz, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Olha a alma como está. Ela comeu da palavra de Deus e ela se sentiu saciada. Quando uma alma está saciada, ela não fica insatisfeita dizendo, ai, a vida não foi generosa comigo. Ai, a vida é evolução, sabe por quê? Porque eu não consigo conceber a ideia que eu saí das mãos de um Criador. Saiu uma carta marcada para ele. Eu sou que nem Platão, que a Bíblia, não posso viver só uma obra, eu tenho que experimentar de tudo. Insatisfeito. Uma pessoa que experimenta de tudo é uma alma insatisfeita. E a Bíblia acabou de nos dizer que a única forma de você ter a sua alma satisfeita é em Deus. Por que muitas pessoas vão ao carnaval, para pular o carnaval, e com a ilusão de saírem dali satisfeitas, mas como acontece no outro dia? Mais vazias, mais insatisfeitas, e acumulando um monte de arrependimentos. Por quê? Não satisfaz, gente. Não satisfaz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 10, versículo 11, se eu não me engano. A alma do homem é insatisfeita, é infinita. Só quem pode completar essa infinidade é quem é infinito. O que é infinito nesse mundo? Pelo contrário, a Bíblia diz que todas as coisas desse mundo, a traça e a ferrugem destrói. Se eu não estiver buscando pelo infinito na minha vida, realmente eu não vou saber quem eu sou. Realmente eu vou viver nesse mundo aí batendo cabeça. Realmente eu sempre vou ter dúvidas. Será que eu estou na igreja certa? Será que Jesus vai voltar para me buscar? Será que meus pecados foram perdoados? Um muro de lamentações. Por quê? Porque não tem uma alma que está farta na fonte certa, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe. Que nós busquemos na fonte certa. A chance de dar certo é 100%. Se você buscar na fonte certa, comer da palavra de Deus, ouvir da fé e do Espírito Santo qual é a direção. Não tem como errar. Entende? Não tem como errar. O resto são desculpas. É papo furado. Que o 2023, que o seu 2023 seja por essa busca saudável em Cristo Jesus, é o nosso desejo e a nossa oração. Amém.